Olá, cá estou para darmos continuidade àquela listinha que de inha não tem nada, como vocês verão daqui a pouco, de livros levinhos, sabe? Quando você acabou de ler aquele calhamaço que te deu um baita trabalho, ou tá passando por um momento mais complicado e precisa de uma leitura levinha, daquela que aquece o coração. Então, é essa lista que estamos fazendo por aqui. Na semana passada saiu aqui no canal a primeira parte dessa lista, que continha apenas livros de não ficção. Eu deixarei o link aqui no box de informações, caso vocês queiram ver. E hoje trago as minhas indicações de livros de ficção, também nesse estilo bem levinho e com algumas contribuições de vocês. Caso vocês não saibam, isso começou no Instagram. Eu pedi indicações de vocês lá, vocês pediram para eu dar as minhas, e hoje eu queria trazer algumas que vocês deram, com as quais eu concordo, e também uma que eu acho que muito em breve vai aparecer por aqui, porque foi muito recomendada. Começando com o mestre da fantasia, Tolkien, e seu O Hobbit. Esse livro aqui é uma delícia, foi a primeira coisa que eu li do Tolkien, e eu recomendo fortemente que, caso você tenha interesse em ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis e demais obras do Tolkien, que vocês comecem por aqui. Aqui em O Hobbit a gente acompanha o Bilbo Bolseiro, que vive a sua vida pacata e tranquila no condado, até que certo dia o mago Gandalf bate a sua porta e o Bilbo vai então junto ao Gandalf e mais alguns companheiros em direção à Montanha Solitária, onde há um tesouro no qual eles têm muito interesse, porém esse tesouro está sendo guardado por um guardião bastante perigoso. Este livro aqui é considerado um divisor de águas na literatura fantástica mundial, e aqui a gente tem os acontecimentos que antecedem O Senhor dos Anéis. Então, justamente por isso, antes de ler O Senhor dos Anéis, eu recomendo muito que vocês leiam O Hobbit, porque vai ajudar a entender algumas coisas que acontecem em O Senhor dos Anéis. Aliás, muito me perguntam de livros que podem servir para crianças. Aqui a gente tem um excelente exemplo desse. E falando em livros para crianças, vem a segunda indicação, Peter Pan. Segundo o C.S. Lewis, uma história para crianças que consegue ser apreciada apenas por crianças é uma história infantil ruim. E eu não tenho como concordar mais. Em Peter Pan, acho que dispensa apresentações, mas aqui a gente acompanha o Peter Pan e a Wendy e suas aventuras na Terra do Nunca. E apesar de esta história ter como público-alvo o público infantil, eu fiquei bastante impressionada ao lê-la, porque eu não li a história novinha. Se eu não me engano, faz uns 5 anos que eu li esse livro e eu fiquei bastante impressionada, porque eu só vi o filme da Disney e a adaptação da Disney deixa essa história bem mais tranquila do que ela realmente é. Aqui a gente vê no livro que é uma história com muitas camadas, e isso me deixou com muita vontade de ter lido Peter Pan mais cedo, porque acho que quando a gente lê mais cedo, me parece ser o tipo de livro que a gente pega uma camada um pouco mais superficial, a que é realmente voltada para crianças, mas quando a gente lê mais adulto, a gente percebe aqui coisas que não seriam percebidas por uma criança e que engrandecem muito a história. Então fica aí a dica, se você é mãe, pai, para ler com o seu filho, porque seu filho vai adorar, e acredito que você também, porque aqui, como eu disse, tem essas camadas que acabam agradando a todas as idades. Gosto pra caramba de Peter Pan e, além do mais, é um clássico. E já que eu não perco uma oportunidade de falar de Tolstói neste canal, aqui estamos com Felicidade Conjugal, que é a minha novela favorita do Tolstói, e confesso que ela se tornou ainda mais querida porque eu acabei de reler a novela. Literalmente, eu terminei a releitura ontem e percebi que eu gosto ainda mais desta novela do que eu achei que gostava. Livro curtinho, afinal de contas é uma novela curta por definição, e aqui o Tolstói narra a história de duas pessoas, de um casal, um homem e uma mulher, que são totalmente diferentes, e a gente vê como é que o relacionamento entre duas pessoas tão distintas se dá. Escrita do Tolstói impecável, esta novela também, eu acho que permanece muitíssimo atual, mesmo sendo escrita no século XIX, e a gente ainda consegue aplicar as coisas que o Tolstói relata aqui a muitos dos relacionamentos atuais. Na minha opinião, o Tolstói toca em um dos maiores problemas que eu vejo nos relacionamentos de hoje em dia, mas sobre isso a gente conversa na resenha, que sai no máximo na semana que vem aqui no canal. Vou ver se eu consigo preparar ainda para este fim de semana, veremos, mas em breve a gente fala sobre Felicidade Conjugal aqui no canal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma recomendação do Andrei, vulgo meu namorado. Quando eu falei para ele que eu ia fazer um vídeo com essa temática, livros levinhos, ele falou que não podia faltar
O Guia do Mochileiro das Galáxias. Este é um livro que eu amo e, se eu não me engano, eu acho que nunca falei sobre ele aqui no canal. E foi um livro que eu ainda demorou a me convencer para ler, porque eu não sou tão fã assim de ficção científica, eu leio bem pouca coisa de ficção científica, não é um gênero que me agrada tanto. E também já ouvi falar que esse livro era um pouco sem noção, então achei que não ia gostar muito, mas depois de muita insistência do meu namorado, eis que li e eu amei. Isso aqui é muito divertido. Acho ideal para quem quer conhecer ficção científica, acho que este aqui pode ser uma boa porta de entrada. E qual é a história que a gente tem aqui? Basicamente, a Terra é destruída e dois amigos conseguem escapar. E são esses dois personagens que a gente acompanha majoritariamente aqui, que são o Arthur Dent e o Ford Perfect. Eles pegam uma carona, saem daqui e vão então explorar o espaço, e a gente vai acompanhando as aventuras desses dois. E eu literalmente gargalhei várias vezes lendo um livro. É difícil, até comentei sobre isso aqui, que é difícil dar gargalhada mesmo com um livro. Às vezes eu solto uma risadinha, mas gargalhar é difícil. Mas com isso aqui foi impossível. Eu ri demais mesmo. E o que eu gosto muito aqui é porque por trás dessa atmosfera meio sem noção que o livro carrega mesmo, umas piadas meio bizarras, por trás de muita coisa tem críticas sociais feitas pelo Douglas Adams. Então, crítica à burocracia, crítica a políticos, juro, fenomenal, gosto muito dele. Não é um livro que vai agradar a todos, creio eu, que eu sei que não é todo mundo que gosta desse humor meio sem noção e de ficção científica, mas para quem gosta, acho que você não pode deixar de ler isso aqui. Agora vamos para alguns livros que foram muito recomendados por vocês e eu li 3 deles, um pretendo ler em breve. Então, começando por um que já tem até resenha aqui no canal, Daisy Jones and the Six. Aqui em Daisy Jones and the Six a gente acompanha a trajetória da banda homônima e somos praticamente transportados aos anos 70, quando a banda alcança um sucesso estrondoso e também milhões de fãs. Só que no último show de uma turnê de grande sucesso deles, a Aurora, a banda se separa e ninguém fica sabendo o porquê, até que este livro aqui é escrito. 2 coisas que eu acho que valem ser ressaltadas sobre esse livro. Primeira, a reconstrução que a autora, a Taylor Jenkins Reid, faz dos anos 70. É uma verossimilhança tamanha que, bom, Daisy Jones and the Six não existiu, é uma banda fictícia, mas lendo isso aqui fica até difícil de acreditar que não existiram, porque, como eu disse, é muita verossimilhança, a gente tem até mesmo as letras ao fim do livro do álbum que fez mais sucesso da banda. E a segunda coisa é que esse livro aqui é escrito sob a forma de documentário, então a gente tem entrevistas com os membros da banda, também com pessoas próximas a eles, o que ajuda a ter o ponto de vista de pessoas diferentes e, portanto, ter uma impressão mais real da história mesmo. A gente consegue ter várias perspectivas sobre os mesmos acontecimentos e, no fim das contas, entender por que a banda, afinal de contas, acabou. Fora que esse formato de documentário acaba casando muito com o que é tratado aqui, né? Que é a história de uma banda de rock dos anos 70. Então, muito legal. Livro levíssimo. Se eu não me engano, eu li em, 3 dias. Eu não conseguia parar. É um livro bem levinho mesmo. Gostei bastante. E fica, então, mais uma recomendação. Se você quiser saber mais detalhes sobre ele, tem vídeo aqui no canal. Deixarei o link no box de informações. Outro livro que foi muito recomendado por vocês, e aqui entra uma ressalva, tanto neste quanto no próximo, porque são livros levinhos, mas que eu recomendo que você deixe uma caixinha de lenços preparada ao lado enquanto vocês estiverem lendo esses livros aqui. O primeiro é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Que livro maravilhoso, desses que dá um calorzinho mesmo no coração. Aqui a gente acompanha a história de alguns meninos, umas crianças que vivem em Budapeste e são basicamente 2 grupos de criança. Tem um que a gente acompanha com mais ênfase, mas esses 2 grupos disputam um espaço que eles têm ali, tipo como um bunker, um lugar que eles usam para brincar, e tem uma disputa em torno desse espaço. Só que o livro é muito mais do que isso, e é aquela coisa, seja aqui no Brasil, seja na Hungria, o espírito da infância é o mesmo. E aqui, de novo, a gente tem exemplo de uma história infantil que definitivamente, apesar de ter como público-alvo o público infantil, não é uma história que agrada apenas as crianças. Inclusive, acho que pode
pode agradar até mesmo mais adultos do que crianças, porque essa história aqui é meio triste. Não sei se as crianças vão ficar felizes com elas, mas enfim, fica uma outra recomendação aí de livro que eu amo. E outro livro que talvez possa arrancar umas lágrimas aí de vocês é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Este livro aqui é um baita clássico que transcendeu a literatura norte-americana para se tornar um clássico da literatura mundial. Já falei sobre ele aqui no vídeo no qual eu falo sobre os meus clássicos favoritos. Vou deixar o link aqui embaixo também, no box de informações. Aliás, vou deixar o link tanto dos vídeos que eu tô comentando, mas também para onde vocês podem encontrar os livros que eu tô mostrando na Amazon. Então tá tudo direitinho aqui no box de informações, descrito. Mas enfim, do que trata o enredo de O Sol é para Todos. O Sol é para Todos é narrado por uma criança, pela Scout, que é filha de um advogado, e eles vivem em meio ao sul estadunidense quando a segregação racial ainda era algo muito presente na sociedade. Não que não seja presente hoje em dia ainda, infelizmente, mas na época que o livro é narrado era algo quase que institucionalizado. E o pai da Scout, o Ericus Finch, é um advogado que está defendendo um negro acusado de estupro. Então imaginem vocês, né? Alguém defendendo um homem negro acusado de estupro por uma branca em meio à sociedade racista. Acaba que o pai da Scout sofre muitos julgamentos dessa sociedade, bem como seus filhos, que acabam sentindo um pouco deste julgamento também. Mas eu acho que o maior mérito desta história aqui é conseguir tratar, na verdade, desse tema tão delicado de uma forma tão sensível. É uma história linda que te força muito a se colocar do lado do outro. Uma das minhas passagens favoritas do livro, aliás, trata justamente dessa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Gosto muito mesmo deste livro, meu namorado também já leu e adora. Aliás, eu acho que esse é o tipo de livro que é bem certeiro. Eu nunca vi ninguém dizer que não gosta deste livro. Recentemente eu tenho ouvido algumas críticas em relação a um ponto específico, até por isso que eu não queria tardar tanto a reler o livro, mas eu acho que não gostar mesmo ninguém. Este livro aqui é realmente queridinho de muita gente, inclusive a mim. Agora indo para uma recomendação de vocês, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu li Lígia Fagundes Telles pela primeira vez, quer dizer, uma obra dela inteira pela primeira vez, eu já havia lido um conto dela, mas no final do ano passado eu li a coletânea de contos dela chamada Antes do Baile Verde e eu fiquei simplesmente encantada com a Lígia. Quem acompanha o canal sabe, eu adoro contos, eu tenho aqui, essa prateleira aqui que vocês estão vendo é só de contos, a que tá embaixo dela é praticamente só de contos também, ainda tem contos ali na parte de literatura russa, enfim, eu gosto realmente muito de contos. E a Lígia, apenas com uma coletânea, já conseguiu se tornar uma das minhas contistas preferidas, contista de mão cheia mesmo. E aí fiquei maluca para ler mais coisas da Lígia e recentemente fui presenteada pela Bia, queridíssima, que tem um Instagram maravilhoso, aliás, se você gosta de Harry Potter e teoria literária, não deixe de ver o perfil da Bia, vou deixar o link aqui no box de informações. E aí ela me presenteou com Ciranda de Pedra, que foi um livro muito recomendado por vocês, justamente para esse propósito de quando você precisa ler algo mais rapidinho, uma história mais leve, enfim, fiquei com muita vontade porque quero muito ler mais coisas da Lígia, e este aqui é o primeiro romance dela. Então, acho que eu vou começar a engatar na obra da Lígia, ler em ordem cronológica, e acho que mês que vem a gente já deve conversar sobre isso aqui no canal, porque terminando algumas leituras que eu tô fazendo agora, já encaixo isso aqui, então em breve conversaremos sobre Ciranda de Pedra aqui no canal. Bom, falei só de livros até agora, mas se tratando de ficção e de livros levinhos, eu não poderia deixar de recomendar 2 quadrinhos. O primeiro deles é Nimona, que é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, e acho que eu nunca falei deste quadrinho aqui, e tô aqui pra corrigir isso porque, como eu disse, é um dos meus quadrinhos favoritos, eu realmente gosto muito disso aqui, então precisamos divulgar a palavra de Noelle Stevenson, que é a autora de Nimona. Então, Nimona é não somente o título da HQ, mas também esta personagem aqui que vocês estão vendo, que é a protagonista desta HQ aqui, e a Nimona é uma metamorfa, uma criatura que se transforma em diversas outras criaturas, e ela tem o sonho de ser comparsa de um dos maiores vilões que já existiu. Porém, nessa sua jornada, a fim de se tornar comparsa desse vilão, ela descobre que esse vilão não é tão vilão assim.
E de novo a gente tem aqui uma história cheia de camadas. Eu adoro essas histórias cheias de camadas e Nimona tem muitas. Já vi gente falando que acha este quadrinho sem graça, mas assim, eu confesso que eu tento evitar julgar um pouco a interpretação que as pessoas têm das suas leituras, afinal é algo muito pessoal. Mas eu diria que talvez essas pessoas não tenham pegado a ironia que tem por trás. Porque a Noelle, a autora, tá sempre tirando sarro das histórias, dos estereótipos de super-heróis aqui, fazendo também algumas críticas sociais e tudo isso de uma forma muito divertida. Essa é outra daquelas obras que me fizeram rir bastante e fica aí a recomendação também, porque adoro. Inclusive, alguém já leu Lumberjanes? Lumberjanes é uma série de quadrinhos da mesma autora e eu tô muito curiosa pra ler. Eu confesso que eu só não comprei ainda porque a versão em inglês é bem carinha e pelas avaliações que eu li da tradução, por mais bem feita que a tradução seja, as piadas de Lumberjanes estão muito contidas na língua inglesa e não tem como passar isso muito bem para o português pelas avaliações que eu vi aí. Então, se alguém tiver lido em inglês ou português, deixa aí as percepções nos comentários, porque neste ano, a partir do mês que vem, quero me comprometer a vir aqui falar sobre quadrinhos, porque, bom, vocês não estão vendo aqui agora, antes a estante que ficava aqui era de quadrinhos, agora eles estão numa outra ali na frente, mas se vocês quiserem ver, tem na minha Bookshelf Tour, eu mostro todos os quadrinhos, então tenho bastante quadrinhos, mas não falo tanto deles aqui no canal e pretendo mudar isso a partir de abril. E finalizando a lista com mais um quadrinho maravilhoso, este aqui é o Bone, do Jeff Smith, que foi eleito pela revista Time como o melhor quadrinho para todas as idades, e eu só posso dizer que eu não teria como concordar mais com essa definição. Bone é sensacional, aqui a gente acompanha as aventuras dessas criaturas Bone, que são essas criaturas aqui, eles são expulsos da terra natal deles, que é Boneville, e acabam por descobrir uma região ali muito bonita, bastante misteriosa, mas logo eles percebem que algo estranho está acontecendo ali neste lugar. Bone é composta por 3 volumes, já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações, então se vocês ficaram mais interessados, vejam lá. E caso vocês queiram saber de mais quadrinhos que eu recomendo, tem um vídeo aqui no canal chamado Por Onde Começar a Ler Quadrinhos. Então as minhas recomendações para quem quer começar a ler quadrinhos, quem pensa que quadrinhos são apenas histórias bobas, não, quadrinhos são muito mais do que isso, então deixo alguma das minhas recomendações lá. Então esta foi a minha lista de livros levinhos de ficção, contando também com a contribuição de vocês. Muito obrigada a todo mundo que sugeriu livros. E se você perdeu a caixinha no Instagram ou não fez indicação lá, mas quiser fazer alguma, por favor, deixa aqui nos comentários, adoro essa troca que a gente tem, e aí fica mais indicações pro pessoal aqui. Se você leu algum desses livros e gostou, ou até se não gostou, também fique à vontade para comentar aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.